Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Prezados irmãos e irmãs, companheiros de ideal espírita, que a paz do Senhor continue desenvolvendo a todos nesta noite, em que, dando sequência ao estudo do capítulo 5 do Evangelho, já iniciado aqui há quase um mês, eu disse na última oportunidade aqui que é um dos capítulos, se não o mais longo do todo o Evangelho, porque ele fala muito próximo da nossa realidade, já que ele fala de algo muito próximo da nossa condição evolutiva, que o título é Bem-aventurados os aflitos. Então nós falamos aqui no último mês de dezembro sobre causas anteriores das aflições, e o tópico hoje é o bem e o mal sofrer dentro desse assunto. É sempre bom fazer uma retrospectiva e entender de onde saiu essa fala que permitiu que Kardec desse título a esse capítulo 5. Foi uma das promessas de Jesus com relação às bem-aventuranças que ele prometeu à humanidade no Sermão da Montanha. Então, ele também disse: bem-aventurados os aflitos. Então a gente sempre ouve isso, sempre repercute isso, reflete a respeito e chega à conclusão precipitada e assodada de que aflição, sofrimento é uma coisa boa. Primeiramente, sofrimento, aflição não é coisa boa. Não tem nada a ver associarmos coisa boa com sofrimento. Sofrimento é sofrimento. Sofrimento revela algo que não vai bem. Quando as coisas vão bem, a gente não sofre. Se a gente sofre nesse mundo, e o sofrimento nesse mundo é uma realidade indiscutível, não tem como. A gente percebe isso lendo jornal, a gente percebe isso vendo noticiário da TV, a gente percebe isso convivendo com a nossa família, a gente percebe isso no nosso trabalho, a gente percebe em qualquer lugar, que a Terra é um mundo onde o sofrimento é uma realidade. E também os espíritos, através da mediunidade, através da codificação kardeciana, nos ensinaram que a Terra é um mundo de provas e de expiações. É um mundo ainda bastante atrasado, só acima dos mundos primitivos. E a característica do mundo de provas e expiações, e a Terra se insere nesse rol de planetas, é exatamente a principal característica, onde o mal sobrepõe o bem. Então é indiscutível isso. Principal característica dos mundos de provas e expiações: o mal sobrepuja, sobrepõe, prevalece sobre o bem. Então não tem como nós negarmos a condição de sofrimento que existe no planeta que estamos encarnados. Na última oportunidade falamos que a Terra tem aspectos de prisão, aspectos de escola e aspectos de hospital. E todos nós que estamos aqui temos necessidade, vez ou outra, e às vezes simultaneamente, dessas três entidades: escola, penitenciária e hospital. Essa é a nossa condição evolutiva. Mas o que nós temos que entender, primeiramente, é que a lei maior que rege a vida onde ela exista, e isso vem da lei natural, é a lei de causa e efeito. Então nós somos governados por essa lei, queiramos ou não. Essa é a lei maior que nos governa. Nós fomos educados, criados e até mantidos até dentro do espiritismo, às vezes com a herança de uma religião tradicional que não tem nada a ver com o espiritismo, mas isso ainda nos aprisiona muito, naquela imagem de um Deus juiz, de um Deus Senhor e sobretudo de um Deus juiz. Um juiz que nos julga constantemente. E na verdade essa é uma construção equivocada que nos deram de Deus, uma imagem deturpada de Deus. Deus é tudo menos juiz, porque juiz é aquele que julga, e nós não vamos imaginar que Deus nos julgue. Não, Deus não julga nenhum de nós. O espírito mais próximo de Deus que nós temos notícia, que passou pela terra, foi o Cristo. Jesus, indiscutivelmente, é o exemplo único, seguro, absoluto que nós temos a seguir. Qualquer outro que não ele pode nos causar uma decepção em um certo momento, porque não são espíritos puros. Jesus está entre
os espíritos puros. E ele, nessa condição de espírito puro, ao ponto de poder dizer: eu e o Pai somos um, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Ele, quando teve a oportunidade de fazer um julgamento, ele não fez. E a passagem é de todos nós conhecida, da mulher que foi apanhada em adultério. Ele não julgou aquela mulher, embora pelos nossos valores pudesse fazer isso, mas ele não julgou. Se ele não julgou, é porque ele não julga mesmo. Ele fala: eu não te condenarei. A condenação é uma consequência de um julgamento. Quando você julga alguém, você condena ou absolve. E a gente faz o tempo todo, né? A gente vive julgando as pessoas. Julga a roupa que a pessoa está usando, julga a postura que a pessoa está tendo, julga a profissão que a pessoa desempenha, julga o pensamento da pessoa. Nós estamos julgando o outro o tempo todo. Nós somos mestres em julgar os outros. E tem uma advertência de Jesus para nós a respeito disso, que é hipócrita: antes de ver o cisco que está no olho do teu próximo, retira a trava que está sobre os teus olhos. Então, na verdade, a gente julga o tempo todo e não deveríamos fazer isso. O ensinamento está dado. Então, se Jesus, o Espírito puro que passou pela terra, que nós sabemos, tem muita coisa que a gente não sabe, a verdade é essa, mas do que nós sabemos, do pouco que nos é dado conhecer, saber, Jesus, né, com a identificação direta com Deus, ele não julgou, é porque Deus também não julga. Então, essa ideia de que há um Deus que julga o tempo todo é uma ideia equivocada, pequena, da nossa própria condição evolutiva. Então, o que de fato existe é a lei de causa e efeito, que é a coisa, né, faz a gente compreender. Aquilo, a cada ação corresponde a uma reação. Isso é até a lei da física, né? A toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, em sentido contrário, alguma coisa por aí. Isso é o que funciona espiritualmente também falando. Então não há ninguém para nos apontar o dedo, porque também está dito pelos Espíritos, respondendo a Kardec, que perguntou onde Deus escreveu a sua lei. E os Espíritos responderam para Kardec: na consciência do homem. Então não há necessidade de nós sermos julgados por ninguém. Quem disse isso não sou eu, são os Espíritos. Quando eles dizem a Kardec que Deus escreveu a sua lei na consciência dos homens, de cada um de nós, está resolvida a questão. Cada um de nós então tem a condição de fazer a chamada autoanálise, de entender o que de fato está acontecendo, de entender o seu erro ou o seu acerto a partir de uma lei que ele indiscutivelmente traz consigo. Olha que coisa maravilhosa. Se eu tenho a lei de Deus na minha consciência, não precisa ninguém me mostrar nada, ela está em mim, ela está na minha consciência. Mas tem pessoas que cometem erros ou acertos dentro do que represente erro ou acerto, a nossa forma de compreensão. Tudo é proporcional ao nosso nível de evolução. Então, no meu nível de evolução, eu entendo que tal conduta é um erro, que tal conduta é um acerto. Necessariamente não está certo ou está errado, isso é o que eu entendo. Ninguém pode compreender algo que está além da sua compreensão. Mas para ficar mais objetiva a nossa conversa, dentro daquilo que razoavelmente a sociedade entende como mediano entre erro e acerto, eu vou dizer: mas tem pessoa que comete erro. Afinal de contas, a lei de Deus não está escrita na sua consciência. Mas aí vai uma questão de compreensão dessa lei. A lei está lá, mais dia ou menos dia nós vamos perceber a existência dessa lei. O que muitas vezes acontece é que nós não temos ainda a maturidade para compreender essa lei, para nos tocar diante dela. Nós temos que entender que nós somos criados por Deus, segundo os Espíritos disseram a Kardec, simples e ignorantes. Mas o fundamental é nós entendermos que a nossa origem é divina, a nossa origem é de pureza. Nós viemos da luz, nós viemos do bem. Só há uma força criadora no universo: o bem. Só o amor é capaz de criar verdadeiramente. Quem nos criou foi a perfeição máxima e absoluta, que foi Deus, numa circunstância que não nos
cabe agora discutir, porque nós não temos estrutura intelectual nem moral para discutir isso, mas o fato é que Deus nos criou um certo momento e nós viemos dele, e da luz só pode vir luz. Então, meus irmãos, nós somos luz, queiramos ou não. Temos uma origem divina e temos a lei de Deus escrita na consciência. Então, em essência, nós somos bons. Esse raciocínio lógico parece desafiar também a lógica da realidade que nos cerca, porque nós temos visto a cada dia, a cada momento, cenas de barbárie. Nós entramos mal esse ano de 2017 no aspecto de segurança e vimos em Manaus uma rebelião sangrenta. Há um vídeo circulando pela internet, no WhatsApp, que antes de abrir eu desconfiei do que era, não abri. Na minha profissão já vi coisas parecidas, mas evito ver sem necessidade. Como eu não ia trabalhar nisso, preferi não ver. Mas imagino o teor das imagens, ao ponto que um colega, lá de Manaus, lá da Vara de Execução Penal, que é um humanista, uma pessoa ligada a direitos humanos, disse que perdeu a fé no ser humano. Está na UOL de ontem ou de hoje, dizendo que vai ter que fazer um trabalho para ele recuperar. Ele estava até de licença, de feriado agora, esse recesso, final de ano, foi chamado às pressas para ir lá para negociar a rebelião, e pelas cenas que ele viu, ele disse que eu perdi a fé no ser humano, ele disse. E é uma pessoa que está quase 17 anos lidando diretamente com esse conflito, que é um juiz de execução penal, trabalha com isso todo dia. Mas o que ele viu ali deixou ele muito chocado. Então, se a gente não tem um valor espiritual para trabalhar, nós vamos olhar só o que se nos oferece a realidade, a conclusão é mais ou menos a dele. Não tem como ser muito diferente, não. Você perde a fé no ser humano. Agora, se nós perdemos a fé no ser humano, mas ele perdeu, mas ele falou, eu tenho que trabalhar para recuperar. Ele sabe que ele está errado, mas foi maior do que ele. Imaginemos o que ele viu. Quem aí talvez tenha visto pela internet as fotos de pessoas decapitadas, aquela coisa toda, ficou chocado. Se você vê ao vivo aquilo ali, não deve ser algo muito bom. Então nós somos seres humanos, somos espíritos em evolução, vindos da luz, a caminhos da luz, mas temos nossos limites. Ele ficou chocado, mas na verdade, mesmo com tudo isso, eu estou fazendo o contraponto para mostrar que de fato, mesmo com todas essas situações que aparentemente parecem desmentir a condição de evolução que nós estamos inseridos, só parece. Porque a própria palavra diz, em tudo dai graças ao Senhor. Nós precisamos ter essa compreensão, em tudo dai graças ao Senhor. Mas mesmo na barbárie, na selvageria, mas isso faz parte. O processo é muito amplo, é muito complexo, é grande demais. Não é uma coisa pequena, é amplo demais. Esse espectro é muito amplo. Mas nós temos que acreditar, Jesus está no comando. Ele sabe exatamente o que está acontecendo. Ele falou sobre isso até nas suas profecias, nas suas predições, de que as coisas aconteceriam mais ou menos nessa velocidade, nessa intensidade. Nós estamos vivendo uma época de muitas liberdades, e a liberdade traz essa oportunidade às vezes de manifestar a violência, mas é preciso que ela se manifeste também, até para que a pessoa se revele como ela é. A humanidade tem que se revelar como ela é, não com a aparência hipócrita daquilo que poderia ser. Quanto a isso, Jesus já repeliu os seus contemporâneos, dizendo, raça de víboras, até quando me tentareis, até quando estarei entre vós? Me honram com os lábios, mas me desonram com o coração, que se preocupa com o exterior do prato, mas não com o seu interior, e por aí vai. Várias advertências dessa natureza Jesus fez para a sociedade hipócrita, que ainda hoje é uma sociedade hipócrita. Porque nós, seres humanos que fazemos a sociedade, ainda somos seres humanos hipócritas. Essa é a verdade. Mas uma coisa é respeitar, portanto, a lei de causa e efeito. Nós viemos da luz, portanto, não temos na nossa essência o mal. Se ainda manifestamos o mal conforme vimos nessa rebelião sangrenta,
é um exemplo, não é o único, pudera ser o único, mas não é, são muitos. Mas ainda assim, nós vamos um dia compreender a nossa condição espiritual, entender quem de fato somos, porque nós não entendemos quem de fato somos. A nossa grande missão nas vidas sucessivas é compreender essa lição ensinada por Sócrates: conheça-te a ti mesmo. Ele não mandou a gente conhecer o outro, ele mandou conhecer a nós mesmos. E lendo os prolegômenos do Evangelho, ou seja, a parte de introdução do Evangelho, tem lá os precursores do cristianismo, e os filósofos gregos foram precursores do próprio cristianismo, e Sócrates foi um deles. E Jesus confirmou Sócrates quando ele fala: tira o cisco que está sobre o teu olho antes de ver a trave que está no olho do teu próximo. Quer dizer, olha para você primeiro. O que Sócrates falou? Conheça-te a ti mesmo. Qual é a diferença entre conheça-te a ti mesmo e entre retira o cisco que está sobre o teu olho? Não tem diferença, é a mesma coisa, numa frase diferente, dita de forma diferente, mas representando a mesma coisa. Qual é a mensagem que está aí inserida nessas duas afirmações? É que nós temos que o tempo todo estar preocupados com a nossa individualidade, com o nosso crescimento, com a nossa elevação espiritual e moral. Não é com a do próximo, é com a minha, porque mudar o outro é tarefa que não me cabe. Mudar o outro é algo impossível. Mudar a mim mesmo é algo possível, porém muito difícil, mas é possível. Agora, mudar o outro é impossível. Ninguém pode mudar o outro. Isso não está na lei da natureza, isso não é do direito natural, da justiça natural, da lei de causa e efeito. Ninguém tem esse poder de mudar o outro. Cada um pode e deve mudar a si mesmo. Então, se nós perdemos essa imagem de que Deus pune, de que Deus julga, nós chegamos então na lei de causa e efeito. E aí nós chegamos na questão do bem ou do mal sofrer. Primeiro, nós não devemos cantar, entoar hinos ao sofrimento. Sofrimento é sofrimento. Sofrimento demonstra inferioridade, demonstra atraso. Sofrem os espíritos imperfeitos. Os espíritos puros não sofrem. Vamos ler aqui. Tudo que se fala, seja na casa espírita, seja no meio acadêmico, onde for, para ter valor tem que ter fundamento. Quando alguém disser alguma coisa para você, diz assim: isso aí é só o que você pensa, e é bom, a gente tem que pensar, né? A gente tem que ter o nosso pensamento. Mas você buscou isso aí em alguém, em alguma obra, em algum livro, em algum pensador, ou é só uma conclusão sua? Não, o que eu estou falando aqui, se a gente for ler a questão 255 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que tem fundamento para o que eu estou dizendo. Vamos a ele. Segundo, Kardec pergunta aos Espíritos, questão 255, que trata lá do livro 2, capítulo 6, da vida espírita. Kardec pergunta: quando um espírito diz que sofre, qual a natureza dos sofrimentos que experimenta? Kardec pergunta aos espíritos: quando um espírito diz que sofre, qual a natureza dos sofrimentos que experimenta? Porque às vezes o espírito sofre, né? O espírito sofredor. Espírito sofredor, somos todos nós espíritos sofredores. Mas ele está fazendo a pergunta mais voltada para o espírito desencarnado. Na verdade, se ele fosse usar o termo correto, técnico, como ele mesmo disse, ele deveria ter perguntado alma. Porque tecnicamente, segundo a obra kardeciana, quando o espírito está desencarnado entre uma existência e outra, chama-se alma. Eu estou falando o contrário. Estou falando certo? É o contrário, está certo. Eu me falei e já me deu um carinho e falei plim! O sininho tocou. É espírito mesmo, está certo. A alma é quando ele está encarnado, é o espírito mesmo. Então ele está perguntando para o desencarnado. No momento que ele está desencarnado, ele está dizendo que sofre. Vem numa reunião mediúnica, estou sofrendo. Incorpora num médico e fala: estou sofrendo. Mas sofrendo o quê? O que você está sofrendo? Não está desencarnado? E aí os responderam para Kardec: angústias morais que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Bem curto, né? Angústias morais que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Então, o maior sofrimento, segundo os espíritos deram a Kardec, é o que é? É o sofrimento moral, pior do que o físico.
Quem é que sofre? O espírito que moralmente ainda é inferior. É o que está escrito aqui. Se é uma dor moral, se é um sofrimento moral, quem é que sofre esse sofrimento? É o espírito que ainda não tem essa moral plenamente desenvolvida. Não está desenvolvida. Em outras palavras, o espírito imperfeito. O espírito puro, portanto, não sofre. Não há como imaginarmos um espírito puro sofrendo, porque o sofrimento é exatamente essa falta de elevação. Mas um espírito puro, que vê uma humanidade tão descontrolada como a nossa humanidade aqui da terra, Jesus, que é o governador da terra, ele está sofrendo de ver a humanidade nessa condição. Talvez pela nossa pobreza de palavras a gente use esse termo, mas na essência do sentido que seria sofrimento, seria um contrassenso imaginar Jesus sofrendo. Não há que se falar. Por quê? Porque ele tem a antevisão de tudo. Ele vê, mas sabe que aquilo é momentâneo. Mas é momentâneo que já dura alguns milênios, mas diante da eternidade, e o Espírito puro, como Jesus, tem essa visão da eternidade, 2000 anos é nada não. É para nós, para ele não. Nós estamos falando de um espírito dessa natureza. Não estou nomeando outro. Jesus, ele não sofre, ele olha com um olhar de naturalidade. A mesma naturalidade do olhar de Jesus para aquele que está no caminho, digamos assim, do bem, é o mesmo olhar de naturalidade para aquele que está, vamos dizer assim, no caminho do mal. Porque ele sabe que ambos estão trilhando o mesmo caminho. Ele sabe que ambos estão na mesma jornada. A diferença entre eles é que um está mais avançado, o outro está mais recuado. Não há outro caminho, o caminho é um só. O caminho é o mesmo. Uns divagam mais ou menos, retardam, param, estacionam, só não regridem porque dizem que nós não regridimos. Nós aprendemos com os espíritos que o espírito não retrograda, não anda para trás, só para frente, quando muito estaciona. Então Jesus vê isso com naturalidade. Ele, portanto, não sofre, porque ele é puro. Nós outros sofremos, e o sofrimento é de ordem moral. Reflete no corpo? Reflete no corpo. Muitas vezes o sofrimento é do encarnado agora. Quando o encarnado diz que sofre aqui na terra, por que ele está sofrendo? Ele está sofrendo porque está com a crise na saúde do corpo. Ele está sofrendo porque está vivendo um conflito, um drama familiar. Ele está sofrendo porque está com uma questão econômica grave. E isso é importante. Uma família que se descontrola economicamente, ela tem graves problemas que vão além do aspecto meramente financeiro. A gente tem que ter muita responsabilidade financeira, muita. Porque se você tiver irresponsabilidade financeira, você pode destruir uma família, você pode desagregar um lar. Às vezes nasce um divórcio por conta disso. É muito importante, responsabilidade financeira. Isso a gente tem que ter, primeiramente. Não, nem que discutir isso. Isso é o mínimo do mínimo, né? Porque a gente está vivendo um mundo material, então você tem que materialmente estar controlado. Os outros valores morais nem se discute, isso aí é muito acima disso. Então, os motivos por que alguém vai dizer para você que está sofrendo são muitos. Um filho envolvido com droga, com a criminalidade, com crise do seu casamento, com violência, prática de violência do filho contra a nora ou vice-versa, enfim. Aqui na terra são muitas as possibilidades de sofrimento. Nós falamos no início que aqui é um mundo de provas e de expiações. Mas uma coisa nós temos que entender: já que Deus não julga e não me deu aquele sofrimento, Ele é filho da minha ação. Então todo sofrimento tem origem em mim mesmo. Essa é a chave para a gente entender essa questão. O sofrimento tem origem em cada um de nós. Ele não vem de ninguém. Eu sou infeliz porque fulano é assim. A gente usa muito essa muleta, essa desculpa, mas isso é uma muleta. Da mesma maneira que eu também não sou feliz porque o outro me faz feliz. Porque o dia que ele parar de fazer aquilo que eu entendo que me faz feliz, e é um direito dele mudar de atitude porque não é meu escravo mental, se ele parar de fazer aquilo que no momento me faz feliz, aí eu vou me tornar infeliz porque a fonte da minha felicidade externa secou. Eu não posso depender do outro para ser feliz. Também não posso depender do outro para ser infeliz.
nenhuma coisa e nem outra. Se eu sou feliz por mim mesmo. Se eu sou infeliz por mim mesmo. Eu posso até ter assim alegrias ou contrariedades que vêm de fora, mas tudo vai estar de acordo com a minha condição. Há uma mitologia, uma história oriental de um rapaz que caminhava de uma cidade para outra, a pé, sol quente, muita sede, e um velho estava às margens de um rio. E o jovem então se aproxima daquele velho para beber água, e já estava próximo da cidade para a qual ele se dirigia. Ele então pergunta ao velho, aquele senhor: como são as pessoas da cidade para onde eu estou indo? Querendo saber, né? Como são as pessoas ali, querendo saber. Aquele ancião, aquele velho, como responde perguntando. Achei bacana essa história porque, a exemplo de Jesus, ao invés de dar uma resposta, o sábio, nessa história, um velho, um idoso, ao invés de responder, perguntou. Coisa boa é perguntar. Quando você pergunta, você dá a chance da pessoa ela mesma se responder e não ganhar uma resposta pronta. Como eram as pessoas, ou como são as pessoas de onde você está vindo? Ao invés de responder, o velho perguntou para ele. São pessoas muito truculentas, agressivas, violentas, irracíveis, difíceis. Falou assim, falei: pois é, as pessoas para onde você está indo, você vai encontrar pessoas assim. Tá bom. Passa um pouco, vem outro jovem pela mesma estrada, vai beber água naquele rio, encontra aquele ancião e pergunta para ele a mesma pergunta: como eram as pessoas daquela cidade que ele estava quase chegando? E em vez da resposta, veio a pergunta: como eram ou como são as pessoas da cidade onde você veio? Foram pessoas amáveis, pessoas dóceis, pessoas meigas, carinhosas, educadas, fraternas. Aí ele respondeu: pois você vai encontrar pessoas assim aqui também. E o jovem seguiu a sua viagem feliz. Alguém observava aquela cena e não pôde deixar de interromper. Se dirige àquele ancião e fala: mas eu assisti um jovem perguntar como são as pessoas da cidade para onde ele está indo. Você disse que são pessoas violentas. O outro você disse que são pessoas dóceis. Como pode dar respostas diferentes para a mesma pergunta, e se a pessoa está indo para a mesma cidade? E evidentemente aquele ancião disse que cada um encontra as pessoas que se afinam com a sua forma de compreender e de perceber. Em qualquer lugar que nós estejamos, existirão pessoas boas e, entre aspas, pessoas más. Não gosto do rótulo, mas para entender. Pessoas pacíficas e pessoas violentas. E às vezes eu só consigo ver as violentas. Será que não há violência em mim? Lei de causa e efeito, assimilação dos fluidos, similitude. Outras pessoas veem as coisas boas no mesmo lugar. Não seria a mesma lei funcionando? Segundo o ensinamento dessa parábola, dessa história, é isso que acontece. São as opções que cada um faz. Eu faço a opção de ver pessoas boas onde vou. Eu faço a opção de ver pessoas agressivas onde vou. Eu faço a opção por ser saudável. Eu faço a opção por ser doente. Eu faço a opção por ter uma vida voltada para o otimismo ou para o pessimismo. Como vai? Tudo bem? Como vai? Tudo mal? Mas a pergunta é a mesma, as pessoas dão respostas diferentes. O pessimismo, a revolta, a angústia, o medo, a insegurança, a ingratidão, são sentimentos que, se a gente cultivar, nós vamos sofrer. Esperar demais do outro, projetar virtudes do outro, pode causar decepção, e eu também vou sofrer. Estou projetando a minha felicidade para que outro resolva, delegando a minha vida para outro viver. Isso não existe também. Então são opções que nós fazemos. Por isso é que bem e mal sofrer vai depender da nossa perspectiva. Que a terra é um mundo onde nós vamos deparar com dor e sofrimento todo dia, nós já falamos desde o início. Agora, como isso vai refletir na minha forma de encarar a vida?
Eu vou me tornar desesperançoso, vou perder a fé nos homens, como o colega lá perdeu. Eu acho que momentaneamente ele vai se recuperar disso. Ninguém pode julgar o que ele viu, nós não vimos. Julgar o que ele viveu lá, nós não vivemos. O fato é que nós podemos ver tudo e encarar com otimismo, ver tudo e encarar com pessimismo. Depende, portanto, de cada um de nós. Não desejemos o sofrimento. A final da lição é dizendo o seguinte, que de fato essa pessoa que sabe sofrer é aquele que sabe se submeter à lei de Deus. Em resumo, é o que Lacordaire está falando nessa mensagem. Se submeter à vontade de Deus. E eu vou dizer mais, não é submeter à vontade de Deus, não, é submeter à lei de causa e efeito. Porque quando eu coloco submeter à vontade de Deus, dá a entender que Deus, a vontade dele é que eu sofra. Isso não existe. Deus não quer que eu sofra. Deus apenas permite que eu viva. Nós só precisamos disso, da vida. E aí fazemos escolhas, fazemos opções. E isso pode representar venturas ou sofrimentos. Agora, se há uma dor que me incomoda, seja uma dor física, seja uma dor espiritual, uma dor moral, uma dor financeira, uma dor afetiva, não importa de que natureza seja essa dor, não é exaltar essa dor, mas é entender que ela nada mais é do que a realidade que eu mesmo construí. Se ela está comigo, ela é minha. Não tenhamos dúvida. A dor, como representação dos deslizes das nossas atitudes, ela bate na porta certa e procura a pessoa certa. Não pode ter dúvida. Eu posso até fazer um paralelo aqui com relação à gravidez. O pai, às vezes, não se sabe ao certo quem é, né? No direito a gente diz que a paternidade é uma presunção. Uma presunção. Quem é o pai de uma criança? Uma criança tem um pai biológico. As mulheres não se autofecundam ainda, né? A nossa condição não é essa. A natureza nos diz que há necessidade, né, de um espermatozoide, um óvulo para formar um embrião, formar um ser e tudo mais. Então, mas a paternidade às vezes é incerta. A mulher está grávida, tem um pai biológico. Pode ser o namorado, pode ser o marido, pode ser o noivo, pode ser um estranho, pode ser um caso casual, fortuito, enfim, mas existe. Agora a mulher não, e nesse ponto a mulher sofre mais do que o homem, e o homem historicamente tirou proveito dessa condição para negligenciar um dever, uma obrigação sua básica, que é de sustentar a sua prole, que são seus filhos. O homem é canalha extremamente nesse ponto, ele se esconde atrás dessa dúvida. Já a maternidade não é uma presunção, a maternidade é um fato. Quando uma mulher está grávida, barrigão, ela 9 meses, ela bate a mão e fala assim: eu estou grávida, será que é meu? Ela alisa, mas será que é meu? Tem como ela duvidar? Eu vou pedir um DNA para ver se é meu. Só se for uma barriga de aluguel, mas se não for, ela tem certeza que ela é a mãe. Talvez até ela tenha dúvida de quem seja o pai. Ela teve mais de um relacionamento, alguma coisa assim, mas ela tem certeza que é dela. O pai, a ciência vai determinar, tem como saber, mas não tem como afirmar, talvez sem a ciência. Entende o que eu estou falando? Eu estou fazendo esse paralelo apenas para entender que aquilo que a gente faz, o desdobramento daquilo não erra de endereço. É como a maternidade, não é a paternidade, é a maternidade. É certo, se a nossa barriga cresceu, se eu sou mulher, se eu estou grávida, uma certeza eu tenho, é meu. E se a dor ou o sofrimento me visita de uma forma ou de outra, uma certeza eu tenho que ter, como aquela mulher grávida, é meu, não é de ninguém. Não foi engano, não foi um equívoco de Deus. Não era para vir para mim e veio, é meu. Agora, é porque Deus quer que eu sofra? Não, Deus quer que eu aprenda. E Ele vai permitir que eu aprenda através do livre-arbítrio. Semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Isso sim é uma lei, isso é imperativo. Não é Deus, você está certo, você está errado, você está certo, você está errado. Não funciona assim. Deus nos criou simples e ignorantes, estamos a caminho da luz, semeando livremente para colhermos um dia. E se sofremos, temos responsabilidade nisso.
Se não sofremos, também isso representa já um certo avanço nosso. É a lei de evolução. Que Jesus nos ampare e nos proteja hoje e sempre.